Olá, queridos alunos! Vamos falar agora dos fundos de renda fixa. Vem comigo, presta atenção. Por que eu falei os fundos? Porque é mais de um. Porque são vários fundos. Os fundos de renda fixa, com a nova classificação da Ambima, renda fixa, eles passaram a ter subdivisões. Opa, olha só. Existem os fundos de renda fixa de curto prazo. Vou botar aqui, ó. Curto prazo. Existem os fundos de renda fixa referenciados. Existem os fundos de renda fixa da dívida externa. E existem os fundos de renda fixa que é o simples. São simples, ok? Então, primeiro, e tem claramente só fundo somente de renda fixa. Então, primeiro, um fundo de renda fixa, ele tem que ter algumas exigências, esse fundo de renda fixa aqui. Quais são as exigências para ser fundo de renda fixa? Ele tem que ter, no mínimo, né? Ele deve aplicar no mínimo 80% da sua carteira, 80% da carteira em ativos que tenha como rentabilidade esses ativos, ou uma taxa de juros. Quando eu falo taxa de juros, pode ser uma taxa pré-fixada, pós-fixada, né? Selic, CDI ou 10% ao ano, tudo são taxas de juros. Ou então, índice de preço. O que são índices de preço, professor? IPCA, IGPM, esses são índices de preço. Então, esses são os ativos que ele investe, tá? Taxa de juros e índice de preço. Pode ter os dois. Eu posso ter lá um papel atrelado, eu posso ter lá um Tesouro Selic, que é um título do governo que rende taxa Selic, e eu posso ter lá uma debênture que remunera através de IPCA, que é índice de preço, sem problema algum quanto a essa questão da composição, tá? Então, esses ativos, eles têm que estar remunerados. Presta atenção que isso aqui eu estou falando de acordo com a remuneração. Estamos falando de risco de mercado, oscilação. Quais são os fatores que vão oscilar essa carteira? No mínimo, 80% tem que estar atrelado a esses papéis aqui. É uma regra de renda fixa e essa regra, ela se aplica a todos esses fundos aqui, porque todos eles são renda fixa. Agora, para o meu fundo de renda fixa ter o sufixo, aqui é uma família de sufixo, né? Ter o sufixo curto prazo, para ele se chamar assim, ó, fundo de renda fixa curto prazo, ele tem que ter outras exigências. Para ele chamar fundo de renda fixa referenciado, ele tem outras exigências. Fundo de renda fixa de dívida externa, outras exigências, e assim sucessivamente. Que são fundos diferentes, apesar de todos serem renda fixa. Então a base é essa daqui. Eu posso muito bem criar um fundo que é o fundo de renda fixa, ponto. Ele não é obrigado a ter esses sufixos aqui. Ele pode ser simplesmente um fundo de renda fixa, que é um fundo mais livre, porque não tem mais exigências, né? Vai ter basicamente essa exigência aqui, que é a principal. A outra exigência que ele vai ter, que é importante colocar, que é não pode cobrar taxa de performance de maneira geral, salvo se destinar a investidores qualificados. Então, se for um fundo destinado ao público restrito de investidor qualificado, ele pode, mas de maneira geral, ele não pode cobrar taxa de performance, porque o objetivo dele é dar um rendimento fixo. O que é taxa de performance? Se superar o CDI, eu vou te cobrar tanto. Então, essa taxa de performance ela é vetada. Nem renda fixa de maneira geral, salvo se for destinado a investidores qualificados. E esse fundo deve aplicar no mínimo 80% atrelado a esses mercados aqui. E outra regra que todos esses caras deverão seguir de maneira geral é a política de concentração para a renda fixa, né? Que deve ter no máximo 50% da carteira em crédito privado. Em crédito privado. Essas são as regras gerais que vão ser aplicadas a todos os caras. Lembrando que essa regra pode ser excedida em alguns casos, desde que ele tenha a expressão crédito privado, ele vai ter concentração de crédito privado, aí depois tem que ver a explicação de como funciona essa parte de concentração. Tudo bem? Mas aqui estão as exigências de renda fixa, certo? Ok? Lembrando que nós vamos ver um a um de cada um desses fundos, quais são, o que eu tenho que fazer a mais do que isso aqui para poder ter no meu nome curto prazo. O que além disso daqui eu tenho que fazer para poder ter no meu nome referenciado e assim sucessivamente. Preste atenção, tá? Última dica e dica muito importante está em relação à tributação dos fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa têm que ter na sua carteira, pode ter na sua carteira
a expressão LP, que quer dizer longo prazo, tá? Vou traduzir, vou botar aqui, ó, longo prazo. Ele pode ter no seu nome, vamos botar longo prazo, ou seja, depois de tudo isso, inclusive qual é a classificação dele, ele pode ter a expressão ainda mais de longo prazo, que é mais um prefixozinho que fica lá no final, mas essa expressão aqui, ela não refere-se aos papéis que o fundo vai comprar. Ela se refere à maneira como ele vai ser tributado, em relação à tributação, ok? Como é feita essa tributação. Para ter essa expressão longo prazo no nome do fundo, normalmente eles põem LP, porque é tanta coisa para escrever no nome do fundo, o fundo não fica com nome, ele fica com uma frase, né? Fundo de investimento nos amigos, dos amigos, do primo, do tio, do quadro, lá, fica desse tamanho. Então, para não ficar tão complexo, põe LP. Então, quando tu vê o LP lá, ele não quer dizer sobre os ativos necessariamente que ele pode comprar. Ele está falando sobre como é feita a tributação. Claro que essa tributação depende do que ele compra. Presta atenção qual é a regra. A regra é o seguinte, ó. Para ter essa expressão, o prazo médio da carteira tem que ser de, no mínimo, tem que ser igual ou superior, vou botar aqui, ó, igual ou superior a 365 dias. Tem que ter essa regra. O que é isso, professor? O fundo veio aqui e comprou papéis, tá? Esses papéis têm que estar atrelados a essas taxas de juros aqui. Aí, esses papéis têm data de vencimento. Aí, imagina que eu tenho lá um papelzinho que vai vencer daqui 90 dias, eu tenho outro papelzinho que vence daqui 180 dias, eu tenho outro papelzinho que vence daqui 60 dias. Eu vou calcular qual é o prazo médio disso daqui. Se esse prazo médio, a média, aí tem que lembrar da aula que o professor dava a média, que tu ficava lá jogando um papelzinho no coleguinha e não prestava atenção. É muito importante para cá, porque essa média, que é somar e dividir, claro, ponderada, né? Se ela for igual ou superior a 365, ele pode ter esse LP lá. Nesse caso não vai dar, cabeção. 9 mais 80, não precisa nem ser um expert em matemática para saber que essa média vai ser menor. Então ele não pode ter o LP. Ao criar o fundo, eu vou definir se ele vai ser LP ou se ele não vai ser LP. Se ele for LP, obrigatoriamente essa média sempre vai ter que ser maior. Então o gestor vai ter que começar a comprar fundos que vão vencer daqui 600 dias, vão comprar fundo que vai vencer daqui 800 dias, tudo para aumentar essa média. A média está dentro de acordo aqui. Por quê? Qual é a vantagem daqui? Se ele conseguir criar um fundo que tem esse LP lá no final, longo prazo é tributado dessa maneira, esse imposto de renda, ele pode ser de até 15%. Para quem investir mais de 2 anos, mais de 360 dias. Ele vai ter essa vantagem. Se ele não enfiar isso daqui, o imposto de renda mínimo é 20%. Então, para o investidor é melhor ter o LP em questão tributária. Claro que tem o outro lado, porque papéis mais longos oferecem para o investidor mais riscos. Então, tudo tem um pró e tem contra. Esses fundos que têm LP, de maneira geral, comparados com os de curto prazo, oferecem mais risco porque ficam mais tempo expostos a oscilações de mercado. Mas o cara, quando aplica nesse fundo, ele tem o privilégio de pagar menos imposto de renda, 15%, se ficar mais de 2 anos, ok? Já nos que são curto prazo, quais são os de curto prazo? Os que não são longos, cabeção, são curtos. Ó, o que tem que ser curto? Essa média tem que ser até 365 dias. Na verdade, aqui é superior. Desculpa, aqui foi um erro meu. Erro nosso, tá? Superior a 365 até 1 ano. Peça 1 ano que não tem erro, tá? Se for até 1 ano, é curto prazo. Se for mais que 1 ano, é longo prazo. Tudo bem? Então, até 365 está incluso no curto prazo. Se a média der exatamente 365, ele é curto prazo. Então, se for superior a 365, ele passa a se chamar longo prazo. Se não for, não precisa escrever ali que ele é curto prazo. Se não tem expressão longo prazo, adivinha o que ele é. Se só existem as 2 maneiras de tributar para a renda fixa. A renda fixa é tributada como curto prazo ou como longo. Então, se isso aqui eu prometer para o meu cliente, lá no nome do meu fundo, já está essa promessa. Então, se eu prometer isso aqui para o meu cliente, eu sou obrigado a cumprir esse prazo mínimo da carteira, que deve ser superior a 365 dias e dou a ele essa vantagem de 15%. Então presta atenção, como é a composição dos fundos de renda fixa? Renda fixa, para ter esse nome renda fixa, tem que aplicar no mínimo 80% em taxa de juros, que é Selic, CDI, né? TR, TBF ou índice de preço, IPCA, IGPM, IPC, IPA,
que são índices de preço. Pode ser os dois juntos, cumulativamente? Pode. Agora, no mínimo 80% da carteira tem que estar aqui, tá? Beleza? Presta atenção. Ele pode carregar esses sufixos aqui. Para ter cada um desses sufixos vai ter uma característica que a gente vai ver nos outros vídeos adiante, né? Uma característica para ter cada um desses vídeos, desses sufixos aqui. Pode não ter nenhum sufixo desses aqui, mas pode ter esse cara aqui também. Então ele pode ser, ó, renda fixa, não ter nada aqui, longo prazo. Ou ele pode ser renda fixa, sozinho. Ou ele pode ser renda fixa, curto prazo. Renda fixa referenciado longo prazo, renda fixa referenciada, renda fixa externa, renda fixa externa curto prazo. E pode ter essas combinações todas de fundos. Cada uma delas tem suas características. Lembrando, a que nos interessa agora é para ter esse longo prazo. Para ter esse longo prazo, eu preciso ter uma média do prazo de vencimento dos títulos de maneira longa. O que é longa? Mais que um ano. Então tem que ser superior a um ano. Qual é a vantagem de ter isso lá? O benefício? Paga 15% de IR, tem um imposto menor. Se eu não tenho esse cara, essa alíquota ela é de 20 e não 15. A alíquota mínima de imposto é de 20 e não 15. Tudo bem? É o que vai acontecer quando a gente vê o de curto prazo, porque o curto prazo ele é proibido desse aqui. Imagina, fundo de fixo curto prazo, longo prazo. O cara faz mamãe mandou. Esses fundos de curto prazo, eles nunca vão ter esse sufixo aqui. E eles vão ser sempre tributados como 20%, tá? Mas eles têm outras características em relação a isso que a gente vai ver nos próximos vídeos, beleza? Então eu espero que você tenha entendido. Esse é o fundo de renda fixa.